Olá, você está no podcast Viletim. Vamos conversar hoje com Ivan Carneiro Castanheiro, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. O motivo, dentre outras questões, é que o Ivan vai ter amanhã uma homenagem. Ele vai receber o título de cidadão piracicabano. E isso motivou o nosso encontro. Não que esse tenha sido o ponto central do nosso encontro, mas ele vai aproveitar essa oportunidade para a gente conhecer uma história de vida, um processo de construção de uma imagem e também de uma intelectualidade, porque o Ivan hoje ele é considerado uma referência em termos de qualidade no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ivan, tudo bem com você? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, Romualdo, no seu programa e batermos um papo aí sobre o Ministério Público, sobre a vida, enfim. Você, como toda homenagem, eu acredito eu, né, deve começar um pouco pela origem de tudo, ou seja, de onde vem Ivan Castanheiro. Exatamente. Primeiro, dizer que está sendo uma grande honra, né, ser formalmente abraçado por essa cidade que eu amo, que eu cheguei aqui em 2000. Então, não tive uma história aqui, estou há 26 anos aqui. Desses 26 anos, eu trabalhei 2 anos na assessoria do Procurador-Geral em São Paulo, 2 anos de Americana, mas 22 anos de exclusividade aqui. Então, é bastante significativo isso para mim, né? Uma carreira que 32 anos já trabalhando. Então, relembrar, né, agora com essa oportunidade aí que me concederam, essa honraria aí, né, de ser considerado cidadão piracicabano, a gente é obrigado a retomar isso, até para encaminhar lá um currículo, né, para a Câmara de Vereadores. E foi bastante prazeroso retomar toda uma trajetória, um caminho, né, que passou lá pela infância, quando eu morava na roça, morei até os 15 anos no sítio. De que cidade você é? Eu sou de Novo Horizonte, São Paulo, interior do estado de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto. Morei lá até os 15 anos. De lá eu me mudei para José Bonifácio, também na zona rural. Fiquei lá mais 3 anos entre 2 bairros distintos, sendo que num deles, no primeiro eu viajava aí 3 quilômetros de bicicleta para estudar. Isso em 5ª série. Tá? No segundo, já na 7ª série, eram 7 quilômetros, né? Então foi uma época que a gente passava dentro do rio, tinha que embalar a bicicleta, levantar as pernas para não se molhar, levava carreirão de boi, pegava umas subidas e descidas enormes, passava na frente de um frigorífico, um cheiro bom, depois um lixão que te revirava, e na volta vice-versa. Chegava 2 horas da tarde em casa e ainda trabalhava, ajudando meu pai na roça. Meu pai é de uma família muito simples. Mas você meu sabe pai e minha mãe. que ao mesmo tempo que mistura aventura, né, porque é uma história bem dinâmica, toda essa dificuldade que você encontrava, mas ao mesmo tempo ela parece, para quem está de longe, ver um certo prazer no moleque tendo que correr de bicicleta para não perder a aula, né? Por outro lado, evidentemente, isso é retrato de um Brasil bastante limitado, problemático ainda, principalmente na área rural. Sim, é uma vida difícil, mas uma vida da qual eu me honro, aliás, eu me orgulho muito, né, dessa origem. Talvez tenha sido até um pouco mais difícil do que para algumas pessoas que tiveram o privilégio de estudar em melhores escolas, com melhores opções. Mas isso eu falo com muito orgulho, porque foi uma fase bastante complicada, não só até aí, né? Eu vim entrar no Ministério Público há 26 anos atrás, hoje eu estou com 60 anos, então, veja, tive nesse meio diversas profissões, diversas carreiras. Já trabalhei em açougue, trabalhei em depósito de bebida como escriturário, mas acabava descarregando, ajudando a descarregar caminhão de bebida, lavar açougue de sábado e de domingo à tarde, né, depois que encerrava o expediente. Então, assim, é uma trajetória que me dá muito prazer falar sobre isso, e não que pessoalmente eu me vanglorie, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, né? É a função na qual eu desempenho hoje, né? Que nem todos que pretendem conseguem chegar. Então, eu sou muito grato a Deus, né? A meus pais, a minha família, que, nada obstante, como eu disse, uma origem simples, né? Me passou valores, me passou garra, e graças a Deus estamos aqui. Isso que eu ia perguntar.
os seus pais sempre apoiaram você nos estudos. Sim, embora eles tenham parado na terceira e quarta série, respectivamente, né, na época ainda que se falava em ginásio, né, que era hoje o ensino fundamental, não era nem o ensino médio, mas sempre apoiaram, né. Em algum momento, um negócio que me marcou bastante, meu pai que já é falecido, eu contei para ele o que era o concurso do Ministério Público, que são 4 fases para passar, né, era uma fase escrita, com muitos testes, depois uma fase dissertativa com 25 questões, mais uma dissertação, né, 25 questões, perguntas e respostas, mais uma dissertação. Terceira fase, uma fase de elaborar uma peça ainda na máquina de datilografia, que eu nunca fui bom, né, já cheguei a reprovar no concurso do Banco do Brasil na última fase, estava bem colocado. E na última fase, que era o oral. Quando eu contei isso tudo para ele falou: filho, isso não é para nós, né, vamos escolher outra profissão. Eu falei: não, é essa que eu quero. É legal isso que eu vou fazer, a gente observar que também da sua parte havia uma determinação, porque muitas vezes os pais até incentivam, mas por questões culturais, digamos assim, eles não sabem muito bem orientar, falar: ó, siga esse caminho. Ali casou pais que queriam que você fosse para a vida universitária, estudasse de fato, mas também você procurar o seu caminho e encontrar. Perfeito. Isso foi bastante importante, por isso que eu sou grato a Deus e à família, como eu disse. E esse processo longevo, né, ele começa a se configurar para você em que momento da sua vida? Olha, você está falando em relação à profissão de promotor de justiça. É isso, né? Você falou, você tem uma ideia, olha, eu quero ser isso, né? Então, isso é uma construção. Sim. Né? Em algum Sim. momento você percebe, olha, as coisas estão funcionando. Passado esses empregos, né, de um menor nível de remuneração, que foi na iniciativa privada, eu passei a mirar concursos. Então, eu passei na época o Banespa, hoje Santander, depois na Caixa Econômica Federal, fui estagiário nesses bancos. Antes disso, foi um período aí que meio que entremeou algumas, mas eu fui escriturário de penitenciária em Pirajuí, fui escriturário de Ciretran, que era a seção de trânsito, né, em Cafelândia, investigador de polícia. E aí, antes de ser promotor, eu fui perito criminal. Fui perito criminal por quê? Porque, até em razão da maior facilidade de um curso de nível superior próximo da minha cidade, que era Lins, então eu morava em Cafelândia, Lins a 20 quilômetros de Cafelândia, eu fui fazer ciências contábeis porque eu me considerava, tinha alguma facilidade em matemática. Lá eu descobri que realmente aquela vocação inicial, né, para o direito era o que realmente prevaleceria. E aí então eu resolvo terminar a faculdade para não perder, já estava no terceiro ano, a faculdade de ciências contábeis eram 4 anos, e depois partir para direito. Uma das coisas que a gente muitas vezes fala é, olha, determinada pessoa tem uma bagagem cultural bem grande, mas pouca experiência, né? E você passou por todas as experiências, todas as dificuldades que deu bagagem cultural para você exercer a sua função com mais desenvoltura, creio. Até mais de experiência de vida do que cultural propriamente dita, ainda que eu tenha feito 2 faculdades e também depois eu fiz um mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, que é o ramo que eu atuo hoje. Isso acabou me propiciando também que eu realizasse um segundo sonho, que era o magistério, né? Então, aliás, que me motivou a fazer o meu mestrado, que foi na PUC em São Paulo, e eu fazia no período da manhã, ainda voltava para fazer audiência à tarde aqui. Então foi uma época bastante corrida, em que eu saía num dia à tarde para ter aula à noite e amanhã do dia seguinte e retornar para fazer aí as audiências da tarde, em alguns desses períodos, inclusive dando aula à noite na Unip em Limeira. Então assim, mas dentro desse panorama, dessa perspectiva, né, eu percebi que realmente minha vocação também era magistério. E por quê? Não é naquela finalidade de você falar assim, olha, eu quero ganhar dinheiro com isso, porque ninguém ganha dinheiro com o magistério. Claro. Não no Brasil, pelo menos. Né? Mas de transmitir valores, né? De mostrar bons caminhos, né? A minha forma de contribuir, talvez, aí para um mundo melhor, para um mundo mais justo. E é assim, eu estou dando aula há 22 anos, né? Continuo dando aula na Unip. Entrei lá em 2003, estão indo para 23 anos agora em novembro.
O objetivo é o mesmo, né? Hoje eu comecei dando aula de algumas matérias de direito penal, em primeiro lugar, porque eu fui promotor criminal aqui em Piracicaba. Depois que eu passei para meio ambiente, habitação e consumidor em Americana, para depois voltar para cá para fazer a função do GAEMA. Nesse meio ainda assessoria de São Paulo na área de habitação e urbanismo, né? Fui 2 anos coordenador da área de habitação e urbanismo no estado de São Paulo, para efeitos de Ministério Público, né, internamente. Então, nesse período todo aí, a gente teve várias passagens, várias experiências, retomando um pouquinho daquela conversa que você me colocou, né? Então, eu não acho que o cultural seja o meu forte, embora eu tenha feito alguns cursos, mas essa experiência de vida, talvez nem todos tenham, né, nas várias profissões do ramo jurídico, digamos assim. E você gosta de enfatizar esse aspecto? Eu tenho uma visão bem prática das coisas. Sim, eu acho que hoje o mundo, a modernidade, você tem que procurar não ser apenas teórico, mas ser objetivo e ser justo, né? Como você falava no começo da conversa. Esse sempre foi meu foco, né? E com essa experiência de visão, de outras visões e do que funciona e do que não funciona, considero eu que fica mais fácil exercer a profissão e atingir as finalidades daquilo que se espera de um servidor público, né, do ramo do direito, promovendo, porque o promotor é um advogado da sociedade, né, enquanto o advogado particular ele advoga interesses normalmente particulares, nem sempre, mas às vezes também é o público, mas às vezes é o interesse da parte. Eu sempre optei pelo Ministério Público, porque lá eu posso ser imparcial, eu posso adiantar meus posicionamentos, ao contrário do juiz que vai sentenciar, ele tem que se segurar para se manifestar no momento correto. E trabalhar com o meio ambiente, com habitação, trabalhar com o consumidor, como eu já trabalhei, com infância, com patrimônio público, questões salariais de agentes políticos, desvios, irregularidade em licitação, enfim, uma série de outras questões, né? Acaba fazendo com que a gente exerça nessa sociedade um papel preventivo. No momento em que as pessoas sabem que você é combativo, que aquilo não vai passar batido, você acaba influenciando, não de uma maneira repressiva, corretiva, que a gente, depois que os fatos acontecem, todo mundo sabe, reverter é muito difícil. Eu acho que o grau de sucesso da justiça é baixo, né? Por outro lado, a prevenção é o melhor caminho. Então eu tenho por norte, com muitas aspas aí, mas dizer assim, olha, a gente atira no que vê, quer fazer uma correção específica, e acerta o que não vê. Eu acredito mais naquilo que você evita de irregularidade, hoje na área ambiental, urbanística, do que naquilo que você reverte das irregularidades passadas, o pretérito, a regularização. Isso é bem interessante, até evita que se pense num promotor ideológico, né? Aquele promotor que está defendendo uma causa ideológica. Não é o caso. De maneira alguma. Esse policiamento é constante, porque, especialmente hoje, né? A gente atua hoje em 24 municípios diferentes nesse trabalho regional. 21 aqui pela Bacia e mais 3 em nível de região metropolitana de Piracicaba, né? Então a gente acompanha políticas públicas na região com administrações diferentes, com o Estado que nem sempre está tem a mesma visão dos municípios ou a mesma visão que a gente tem. Então você não pode, de maneira alguma, né, pensar em ter qualquer conotação política nas suas atividades, sob pena de se desmoralizar perante a sociedade e perante seus interlocutores. E um desafio gigante que você enfrenta no seu dia a dia é o meio ambiente. E, no entanto, existe inclusive o GAEMA com uma ideia estratégica de agir em relação a isso. Você tem trabalhado intensamente, porque as irregularidades, elas são muitas, né? E como que você se vê diante de uma cidade em que todo mundo fala de meio ambiente, mas poucas pessoas trabalham de fato para a defesa concreta do meio ambiente? Olha, eu diria que essa é, sem dúvida, esse caminho que eu resolvi trilhar na defesa do meio ambiente, né? Depois de alguns anos de carreira, não que não tivesse vocação antes, mas você não começa promotor do meio ambiente na carreira, você tem chegar numa promotoria especializada que só trabalha com isso, é lá da metade para frente da sua carreira, né? Eu disse que eu estou há 32 anos, trabalhava com o meio ambiente, mas acidentalmente, não só exclusivo. É bastante desafiador, Romualdo. Veja, você enfrenta o interesse público, o interesse político, né?
as visões diferentes, que não necessariamente são interesses espúrios, escusos, nada disso, mas é a visão diferente de ver. Então, quando você fala em desenvolvimento econômico sustentável, né, é fácil de falar e todo mundo defende. Eu não vejo ninguém ser contra, raramente, tá certo? Entretanto, a questão é essa equação, né? Você não pratica atividade econômica sem algum dano ambiental. Raramente. A economia, eu sempre digo isso nas minhas aulas, com meus alunos, né? A água é a força motriz da economia. A economia não gira se ela não explorar recursos naturais. Então é uma utopia, é irreal você imaginar que não vai ter algum grau de dano ambiental, certo? O problema é que você precisa, a sociedade, a educação ambiental é muito importante nesse ponto, a sociedade precisa se conscientizar, né, que tem que haver aí uma introdução dos custos, uma internalização desses custos do produto. Então você pensa no imposto, você pensa na mão de obra, mas você não pensa no meio ambiente. Tá? Então usar da melhor tecnologia disponível, né, faz com que você tenha o menor desgaste, né, do meio ambiente natural, da água, do ar, do solo, né, da flora, da fauna, menor nível de poluição. É obrigação de todos e dos órgãos públicos nessa fiscalização e nos licenciamentos exigir dos empreendedores, ainda que isso custe um pouco mais caro, né, mas que se use da melhor tecnologia disponível, porque o meio ambiente não é só para hoje. Ele, como diz a Constituição Federal, ele é não só para os presentes, mas é para as futuras gerações. E a gente tem a obrigação de, se a gente não conseguir deixar um mundo melhor, pelo menos não deixar pior. Então, a nossa luta é essa, é esse conflito, né, muitas vezes que acaba resvalando, inclusive, em questões concorrenciais, porque quando você tem um tecido vindo do exterior, né, com mão de obra escrava, com não consideração ambiental, você concorre com a indústria interna. Né? O polo têxtil sofre muito isso aqui na região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Né? A gente atua nesse ramo, você atua no polo cerâmico de Santa Gertrudes, né, que envolve, inclusive, algumas empresas de Piracicaba e região, são 37 empresas em 5 municípios diferentes, se não me engano, são 5. É o maior polo, o segundo maior polo cerâmico da América. E está aqui na nossa área de atuação. Você tem um conflito econômico e ambiental. Né? A questão da cana, né? O reflexo de estarmos, por exemplo, na terceira maior região do ponto de vista econômico do país. Né? A bacia do Piracicaba, que não envolve só aqui o Baixo Piracicaba, onde atuamos, que atuamos em 24 municípios, mas a bacia hidrográfica do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ela envolve 71 municípios, tá? Uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes, eram 5.600, havia uma projeção de 6.200, algo em torno disso, né? E seria a terceira maior economia do país no conjunto. Aqui você tem aeroportos, né? Você tem as grandes indústrias da área de bebida, da área alimentícia, você tem um conflito enorme. E nós estamos aqui no fim da linha, né? No Rio Piracicaba, que sofre com a poluição, né, do Atibaia, que sofre com a poluição do Jaguari, que sofre com a poluição do Quilombo, que passa em Sumaré, né? Em Americana, que também tem um problema sério de tratamento de esgoto e sofre, inclusive, com abastecimento de água. São questões que a gente atua e que envolve a sociedade como um todo, e principalmente quando você foca em questões urbanas, né? Porque, veja, 84% das pessoas residem nas cidades, é urbano, já se fala até um pouco mais. Vejam, quando você fala em defender o meio ambiente, é ótimo. Nós aqui, citadinos, residentes na zona urbana, pensamos o quê? Que não é minha parte que eu tenho que fazer, é o fazendeiro, é o pequeno sitiante que tem que conservar o sítio dele. Está longe de mim, não me afeta, beleza. A hora que eu pensar, tá, que no meu imóvel de 500 metros eu deveria construir apenas 200, 300 metros para deixar uma área permeável, para haver recarga do solo, né, do lençol freático, né, para evitar o que a gente chama de lixiviação, que é carregar o lixo para o rio, né, para ter um espaço entre uma casa e outra e ter aeração, ter saúde, ter ventilação, e isso reflete, inclusive, na questão de saúde pública. Você investir hoje em R$1 em saneamento, tá? Você tem uma economia de saúde pública em torno de R$9, é o estudo
da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, veja, investir, eu falo que meio ambiente não é gasto, é investimento. Só que um investimento acaba sendo um investimento de médio e longo prazo. Tá? E o agente político, de uma maneira geral, a cultura política brasileira, ela quer resultados imediatos, então ela quer o resultado dentro do mandato. Se você chegar para um gestor público, seja do nível municipal, estadual ou federal, falar, faça um investimento não de política de governo, mas de política de Estado, que vai longos anos, tá? Você não vai ter aquela ressonância que precisava e aquela disposição dele. Por quê? Porque construir uma obra, uma ponte, um viaduto, uma rodovia, gera voto imediato para a próxima eleição. E para o meio ambiente, que ainda falta educação ambiental, que a sociedade, em geral, não visualiza essa necessidade, né, de um investimento como forma preventiva, como forma de economia de saúde pública, como forma de preparar, né, os elementos naturais para continuar produzindo matéria-prima para a própria indústria, né, para gerar emprego, para gerar bem-estar. É uma coisa que a gente não falou ainda, né, que é a dignidade das pessoas, que passa por essa saúde ambiental que nós estamos falando, né, que passa pelo bem-estar, que passa por ar puro, então você precisa ter vegetação para respirar. Enfim, são coisas que normalmente a gente é conflituoso, porque quem está com poder para fazer, ele quer um lucro máximo. Então, falta na área ambiental essa ideia da solidariedade, lembrando que no direito, só para concluir essa parte, o direito não é uma coisa, quando a gente fala em direito ambiental, não é uma coisa de eco-chato. A Constituição Federal, lá no artigo 170, quando fala da ordem econômica, é um dos princípios da defesa do meio ambiente. Então, percebam que não é invenção, né? Claro. A gente não trabalha com ideologia, a gente trabalha como fiscal da lei. E é interessante porque antes se dizia assim, olha, todo mundo é a favor, desde que não mexa no bolso. É bem isso. Continua. Isso é um aspecto, continua. Mas o outro isso é interessante, desde que não confronte o meu interesse. Exato. Então, é nesse campo que a gente atua. É um campo muito difícil, porque você tem... imagina uma região metropolitana como a gente atua, no GAEMA, né, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, é um grupo especializado nessa área, atua aqui em Piracicaba, eu e a doutora Alexandra Fatioli Martins. Como eu disse, a gente está em 24 municípios, tem coisas que é com o governo do estado, tem coisa que é em nível federal, né? E lembrando que a nossa bacia hidrográfica é a mais complexa. Por quê? Porque nós temos o Rio Jaguari nasce em Minas Gerais, então tem a porção mineira dentro da bacia hidrográfica para efeitos de gestão. Ele se encontra com o Rio Atibaia em Americana, e aí nasce o Piracicaba. O Piracicaba não nasce em Piracicaba, ele nasce em Americana. Tá? O Rio Atibaia é estadual. Só que, pela lei federal, um rio que banha mais de um estado também é federal. Então, veja, nós temos dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas uma porção paulista, uma porção mineira e uma porção federal. Conciliar esses interesses na gestão é muito difícil. E aí a sociedade ficava alijada dessa questão. Meio ambiente exige participação social. Nós temos orgulho de dizer que, depois de muita tratativa, e inclusive uma ação civil pública, né, que eu redigi e depois junto também fizemos essa petição a várias mãos, eu, doutor Alexandre, doutor Rodrigo de Campinas, Santos Garcia, doutor Rodrigo Santos Garcia, obtivemos uma liminar segunda do Estado, que foi confirmada pelo tribunal, e hoje o Comitê de Bacias Hidrográficas tem paridade da participação da sociedade civil nas decisões e nos rumos do uso da água na nossa bacia hidrográfica. Isso é força que a gente conquistou. Exato, porque até então, o que acontecia? Você tinha 50% de representação do Estado, 50% dos municípios. Só que os municípios são reféns do Estado, porque eles dependem de repasse de orçamento para uma série de coisas. Se o prefeito votasse contra o interesse do governador, seja ele quem for, tá? Ele não tinha outros repasses. Então, o Estado dominava, tá, a gestão, fazia e desfazia o que queria em termos de uso de água, em termos de liberação para a indústria, para a irrigação, para qualquer outro dos múltiplos usos. E ficava meio que prejudicado o abastecimento. Nós poderíamos ter nos desenvolvido mais se a água que hoje nós recebemos aqui no Piracicaba não fosse em grande parte para São Paulo, no sistema de Brira. E que a gente também considera que conseguimos contribuir, né? Estou falando a gente enquanto Ministério Público, enquanto vários promotores do GAEMA, não só eu, obviamente,
liderados inclusive pela doutora Alexandra, que já tinha experiência da renovação da outorga lá em 2004, tá certo? Nós conseguimos com tratativas, e aí não foi nem com ação civil pública propriamente nesse tópico, melhorar as regras operativas para que em situações de crise mais água seja liberada para o Piracicaba. E não conseguindo tudo que a gente queria, propusemos uma ação civil pública bastante complexa e extensa, que recebeu o acolhimento total da Justiça Federal aqui de Piracicaba, né? E que acabou depois, infelizmente, tendo a liminar revogada em São Paulo, no Tribunal Regional Federal, e recentemente recorremos e perdemos o recurso. Então, aquilo que a gente não conseguiu na tratativa, e eu ressalto isso pelo seguinte, que a nossa forma de atuação enquanto GAEMA não é judicializar tudo, é autocomposição. É muito mais rápido, se você convencer as pessoas, elas tendem a cumprir do que enfiar a goela abaixo numa determinação, numa sentença. Então, trabalhar com esse jogo de interesse, de entes federativos, de interesses econômicos, de interesses políticos, e fazer as coisas darem certo, é um desafio muito maior do que você pode imaginar. E a justiça, ela também tem trabalhado muitas vezes, não em sintonia, né? Ela trabalha numa outra linha que comprometem projetos que aparentemente seriam um avanço imenso e ficam travados, no meio do caminho, travados. Vejam, o ser humano, né, a justiça é composta por julgadores que são seres humanos que têm visões distintas também de mundo, né? Então, quando você judicializa, ele sai um pouco do seu controle do objetivo que você quer chegar, porque o juiz de primeiro grau pode decidir de um jeito, o tribunal não decide, ele decide de uma terceira forma, que não é nem o que eu requeri enquanto Ministério Público, nem o que o juiz decidiu. E no nosso sistema processual, onde cabe muitos recursos, você vai para Brasília, seja para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo, pode haver uma quarta visão. Se for do Superior Tribunal de Justiça, ainda tem um Supremo acima, que poderá vir uma quinta visão. Quem está certo? De repente é o primeiro grau, de repente é o promotor, ou é o juiz de primeiro grau, mas não são os mais graduados. Entretanto, é o que prevalece, porque o sistema tem uma reta final que tem que ser decidido. Então, assim, quando você judicializa, sai do controle. E, em geral, ainda existe uma visão conservadora do Poder Judiciário em relação a questões ambientais e urbanísticas, com elogiáveis exceções, muitas exceções, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade daquilo que parece uma decisão óbvia, ela não vem. Favorável ao meio ambiente, claro. E também a justiça brasileira acaba sendo um cipó, né? Esse sistema recursal que eu acabei de falar, vai e vem, cada um com um entendimento, o cidadão fica numa insegurança jurídica, a gente não pode garantir resultados, né? É uma demora enorme, porque é uma sobrecarga grande de trabalho, esse é um outro problema. Essas questões ambientais são muito complexas, então enquanto o juiz julga, sei lá, 50, 100, 200 processos comuns, ele vai ter o tempo disponível para esses 50, 100 é ainda menor do que uma só ação civil pública de vários volumes, com discussões homéricas, com especialistas técnicos, científicos, com divisões diversas, em que deixa o juiz perdido, porque ele é do direito. Ele não é das ciências biológicas, ele não conhece de biodiversidade. Ele vai ter que confiar num perito. Mas esses peritos, às vezes, também divergem entre si. Então você vai ter, para o juiz decidir, o perito do autor, Ministério Público ou uma sociedade civil que propõe uma ação, em nome da coletividade. O perito do juízo e o perito do réu. Muitas vezes os três não estão convergindo. Se tiver, fica fácil. Então, veja, também não é fácil ao judiciário decidir essas questões. É por essas e outras que a gente prefere atuar de que forma? Atuar, quando possível, em parceria com as universidades, com o poder público, produzindo laudos previamente. Nós também temos o nosso corpo técnico no Ministério Público, que é o CAEX, Centro de Apoio Operacional à Execução, que são técnicos contratados por concurso do Ministério Público, tá? Especialistas que nos auxiliam na parte técnica. Nós somos um direito. Antes de entrar na parte da zona rural, eu queria saber também a montante, ainda você falou que algumas cidades estão gerando problemas para o meio ambiente para o PCJ.
né? Sim. Com poluição ainda no corpo d'água, no leito. Sim, sim. Quais são as cidades mais graves nesse sentido? Olha, você toca num assunto bem importante para a nossa região, tá? Você tem os municípios, que são 11 municípios que contribuem na represa de Salto Grande, para a poluição da represa de Salto Grande, que fica em Americana, que ela está em vários períodos ao longo dos últimos anos, né, eutrofizada, ou seja, com muita plantas aquáticas, né, na superfície da água, que muitas vezes nem a lâmina d'água você enxerga um verde, como se fosse um pasto em cima da água. Isso acontece basicamente por quê? Porque o tratamento de esgoto não é o adequado, tá? Não é um tratamento terciário que remova alguns nutrientes como fósforo e nitrogênio. Só que o fósforo e nitrogênio não vem só das fontes específicas, que são as estações de tratamento de esgoto, as ETs. Eles também vêm da roça, da plantação de cana, que é forte na região, do adubo, né? Então, vejam, é uma série de fatores que é o que a gente chama de poluição difusa. Você tem a fonte concentrada, que é a ET, e a fonte difusa, que são essas propriedades que não têm curva de nível, que quando chove vai a enxurrada para o rio e leva todo esse nutriente, esses poluentes, para dentro do corpo d'água. Mas o tratamento do esgoto ainda é o principal. Então, são cidades como Paulínia, tá? Campinas, que é muito forte, Sumaré, que está muito atrasada. Eu tenho uma ação civil pública proposta contra a Sumaré de execução de mais de 15 milhões de multa, além das obrigações, e pedido inclusive de intervenção em relação ao afastamento de prefeito, caso não saia essas obras. E elas, na atual gestão, a coisa está caminhando melhor, a gente tem tido reuniões constantes, era para termos tido uma reunião já bem em fase adiantada na semana passada, acabou sendo adiada a pedido do município, mas por 8 anos não andou, apesar da ação. Aquela história da morosidade do judiciário que nem sempre funciona. E Sumaré polui demais o quilombo que cai no Rio Piracicaba. A exemplo de Americana. Eu tenho uma ação civil em Americana que também está na casa dos milhões, as multas, pedido de intervenção judicial. O juiz chegou, inclusive, a sinalizar que poderia bloquear bens do prefeito por conta da não execução do tratamento de esgoto. Eu recebo inúmeras denúncias, rede social toda hora reclamando, e alguns, inclusive, que não são tão bem informados, a meu ver, acabam, inclusive, acusando como se fosse o Ministério Público o culpado, quando, na verdade, a gente tem um esforço hercúleo. O dedo pro problema. Não somos nós que decidimos, infelizmente, né? E são coisas, essas ações de Americana, de Sumaré, de Hortolândia, de Paulínia, de Atibaia, são de 2008. Nós estamos há quase 20 anos brigando nisso. E não é falta de empenho, repito, com recursos. A própria represa de Salto Grande Americana, ela não tem licença até hoje, tá? Embora nós tenhamos uma ação tramitando há mais de aproximadamente 8, 10 anos, eu não vou arriscar. Bem vai, estranho. o juiz liminar, outro recorre, revoga, e fica complicado. Então, assim, a dificuldade do Ministério Público é grande. Quando você toca no assunto, a judicialização não é o melhor caminho, definitivamente, infelizmente. E é curioso, né? Porque é algo evidente que você pode provar, veja o rio, ele está assim por causa disso. Mesmo assim, não sensibiliza o poder público a tomar alguma decisão cabível para aquilo lá. E assim, pensando um pouco filosoficamente, mas a realidade, melhor dizendo, enquanto a população não proferir o seu voto pensando em pautas ambientais, a situação não vai mudar, porque enquanto você, não estou dizendo que não seja legítimo, mas você está preocupado, né, com a segurança pública, que é a tua vida, muito legítimo, mas com asfalto, com melhoria de algumas infraestruturas, e não dá a mínima em quem você vai votar, se o cara tem alguma vocação ambiental ou não, né? A situação não tende a mudar porque a classe política não vê na sociedade uma cobrança ambiental. Então, como a visão é sempre imediatista para daqui a 4 anos, o próximo mandato, fica difícil. Então, por isso que eu digo que a educação ambiental, a conscientização das pessoas é o primeiro caminho, né, que é um caminho longo, mas é um caminho, infelizmente, ainda muito tênue, né? Eu sou contra, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação. Ela coloca o meio ambiente não como uma disciplina específica que exija do aluno uma concentração,
mas dentro de uma transversalidade. Cada professor fala um pouco. Aí fica na dependência do professor conhecer do assunto, de se interessar pelo assunto, de ter tempo para lecionar o conteúdo programático, incluindo comentários ambientais. Então, assim, a gente peca muito, ao meu ver, né, numa educação ambiental que não é distribuir panfleto. Em algumas exceções... O panfleto polui, inclusive, né? Em algumas exceções, você encontra um professor iluminado. Sem dúvida, não existe analisado. Precisa haver uma capacitação eu... específica, com disciplinas específicas, né, que comece lá desde a infância, porque hoje a educação ambiental pega muito melhor em relação a uma criança que chama a atenção do pai que não fechou a torneira direito, que deixou a luz acesa, do que na sociedade dita organizada, sociedade adulta, madura, enfim, né? Então, e aí eu já vi muitos senhores abrir a janela do carro e jogar latinha de Coca-Cola na sarjeta. Exato. E muitas vezes até quebrar a garrafa. Esse é o exemplo, né? Você não faz isso na tua casa, mas você faz na rua. Pois é. Um problema grave em Piracicaba é a urbanização da área rural de forma inadequada. Nós temos muitos loteamentos clandestinos ainda que precisariam passar pelo processo de desfazimento. Mas isso também entra num jogo judicial, talvez complexo, ou talvez por dificuldade do próprio poder público de não contribuir de forma incisiva para que a coisa seja desfeita. Como que você analisa essa ocupação da área rural para fins imobiliários em Piracicaba? Bom, vou até voltar um pouquinho antes de falar de Piracicaba, né? Esse é um dos trabalhos que eu tenho feito com muito afinco já há muitos anos. A gente conhece um pouco dessa matéria aí. Escrevi algumas coisas, tenho feito palestras Brasil afora sobre a regularização fundiária urbana, né? Não só da zona urbana, mas também da zona rural, né? A regularização fundiária ela é importante porque você tem um divisor de águas, que é 2016, dezembro de 2016. Os anteriores podem ser regularizados, os posteriores não. Quando entrou em vigor a lei que trata a atual lei, que é a Lei 13.465 de 2017. A medida provisória era de 2016, então o marco 2016. Essa medida provisória foi das vésperas de Natal, ninguém ficou sabendo. Não teve debate com a sociedade, enfim. Mas ela foi aprovada e, no geral, ela não é ruim, porque ela parte de um pressuposto que você não vai conseguir restituir ao status original, como era antes. Então vamos tentar aproveitar o que tem agora, mas garantindo esgoto, garantindo água, garantindo coleta de lixo, coisa que na zona rural é muito difícil, né? Olha o custo que vai ter o poder público ir lá coletar o lixo, né? Normalmente você vai ter o quê? Você vai ter uma fossa que nem sempre é séptica, ou seja, ela não é impermeabilizada, não vai lá um caminhão limpar a fossa periódico, que custa caro. Você tem o que se chama de uma fossa negra, que é um buraco que contamina o solo, contamina o lençol freático, né? Contamina alimentos. E na zona urbana, se você tiver um terreno acidentado, principalmente na urbana, não que não possa acontecer na rural, essa mesma água que está contaminada pela fossa é a água que vai ser captada no poço de baixo que a pessoa vai beber. Então você tem diarreia, você tem de qualidade. Exato. Você vai ter diarreia, você vai ter uma série de doenças de veiculação hídrica, que é aquela história daquela proporção de cada R$1 investido em saneamento, você economiza 9, né, em saúde pública. Então, a REURB está dentro desse contexto. REURB é a regularização fundiária urbana. Tá? Ela está dentro desse contexto. Ela é um dos grandes problemas do país. Tá? Hoje, estima-se que 46% do Brasil está irregular. Então, não vou falar de Piracicaba, estou falando no geral. Tá? Em nível de Piracicaba, você tem hoje 216 núcleos. Não é 216 casas, são 216 loteamentos em zona rural. Ou seja, distorce. Pode ser multiplicado por 100, por 200. Tem cidades como Limeira tem quase 500. Entendeu? Então, assim, isso é fruto de uma omissão do poder público que não é dessa ou daquela gestão. São várias. E as causas são as mais variadas possíveis. Desde o interesse arrecadatório, né, desde o interesse de não atrapalhar, de ser um atrativo para algumas pessoas mais abastadas investir, vir de fora do município, ter lá seu rancho de lazer na beira do rio e daí por diante, né? Então, essa é uma realidade. A partir de 2016, a gente tem brigado muito, né, brigado no bom sentido, insistido para que haja desfazimento, porque senão essa ciranda nunca vai acabar, né? Há os que defendam que não existe esse marco legal em 2016. Eu posso fazer um loteamento clandestino hoje, daqui 3, 4 anos, quando ele crescer,
ficar consolidado, eu regularizo. Então, assim, qual é os moradores, enfim, tanto faz. Sim, Qual o interesse que eu, loteador, tenho, tá, em fazer certo? Gastar mais com burocracia, reservar espaço para rua, reservar aquele espaço verde que não só da área de construção, né? Implantar infraestrutura de água e saneamento. Se eu posso fazer de qualquer jeito, ganhar mais sem gastar, e quando vier a regularização, eu já não vou estar mais aqui ou eu não tenho patrimônio para isso, e vai custar a quem? Ao poder público ou aos beneficiários que compraram, que alguns sabem da irregularidade, outros podem entrar de gaiato. Na área rural, de 2016 para cá, a divulgação tem sido grande. Eu entendo que, salvo raríssimas exceções, as pessoas sabiam que estavam comprando ilegal e resolveram correr o risco, apostando na impunidade. Então a gente tem insistido muito que não pode regularizar 2016 para cá. Quando eu falo dessa polêmica, eu falo em nível nacional, porque a lei é federal. Mas em Piracicaba, e pode haver, a lei de uma maneira geral, o federal é o mínimo. O estado pode ser um pouco mais rigoroso e o município pode ser mais rigoroso que o estado, inclusive. Em Piracicaba, até por gestões nossas, junto aos nobres vereadores e tal, a lei municipal piracicabana que trata da regularização não permite, em hipótese alguma, ela expressa dizer só antes de 2016. Então, para Piracicaba nem tem essa discussão se pode ou não pode depois de 2016. Ela diz que não. Ponto. E o desfazimento? Então, o desfazimento é complexo, tá? Mas é por isso que ele também não pode crescer, né? Existem até projetos de lei para regularizar, mudar o marco de 2016 para 2021, mas também não resolve. E aí daqui a pouco vai aparecer uma para 2027, para 2030. Atualizando. Então, essa hipótese não passa pela minha cabeça ainda que eu saiba das dificuldades, que eu saiba. E estou dizendo assim, não estou dizendo nem por mim, né? Há uma corrente muito forte de doutrinadores, de juristas que pensam igual eu, né? Porque, do contrário, para que eu tenho lei de parcelamento? Para que eu tenho regras? Para que eu tenho previsões de infraestrutura urbana, rural, se eu posso fazer de qualquer jeito e regularizar Bacia das Almas depois? E está tudo sendo visto da mesma forma, né? Como se o urbano e o não vai ter rural uniformidade. fossem complementos. Não, e vai distorcer, Romualdo, uma coisa que eu considero muito grave, a vocação rural, né? Imagina o sitiante que tem do lado um núcleo, né? Que o cara vai, desde, agora falando de uma população que às vezes nem sempre vai praticar legalidades, né? Desde prática de furtos, né? De provocar erosões com determinadas atividades, essa poluição do lençol freático que eu disse, quem vai colher o lixo, quem vai colher o esgoto, como é que essa água vai chegar, qual o custo que vai gerar esse poder público. Mas se, por exemplo, eu tiver uma propriedade rural e quiser construir uma casa dentro dos padrões tecnicamente corretos, isso é possível? A sua casa, sim. A sua casa, sim. Lotear, não. Lotear e vender. Igual. Muita gente viu nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, ele tinha parcelamento. Vamos imaginar, o sujeito tem lá 10 alqueires, tá? E ele resolve, então, lotear em lotes de 1.000 metros. Ele vai faturar muito mais do que se ele vendesse a gleba toda para um outro proprietário. Várias vezes mais, né? Então, para ele é interessante. Se eu entender que eu posso fazer isso regularizado daqui a um tempo, qual é o estímulo que eu tenho para fazer certo? Nenhum. Né? A única chance que tem de eu dar errado é a responsabilidade criminal. Que vira e mexe, vem lá uma lei de anistia também, resolve. Também resolve. Então, assim, esse meio não funciona, né? O poder público, a fiscalização não funciona, porque todo mundo fala assim, não, vamos regularizar tudo que tem até ontem, e de agora para frente o poder público vai ser enérgico. Não vai. Ainda que eu quero fazer essa ressalva, na atual gestão, no final da gestão passada para essa gestão, a postura dos prefeitos mudou. Mudou graças a um trabalho que nós tivemos, muitas conversas, N reuniões, acho que eu devo ter feito mais de 30 reuniões com a gestão passada e com a atual, assim, cada 1, 2 meses, 3 meses, com a colaboração, reunindo todos, tá? Polícia Civil, Prefeitura, Estado, né? Para formar mesmo que uma força-tarefa. E foi a partir daí que hoje existem 59 ações civis públicas propostas para desfazimento. Dos 216 loteamentos, muitos podem ser regularizados, tá?
tem 59 ações públicas para desfazimento e ainda faltam 15 que eu estou cobrando do município. Teve um caso específico que o município, não sei por qual razão, não propôs, embora eu tenha cobrado muitas vezes da gestão anterior. Na véspera do término da gestão anterior, ainda nos dias de Natal, até porque eu não quis deixar passar, eu propus uma ação contra o município, contra o loteador, para desfazimento. Ganhei a ação já, o juiz já determinou o desfazimento e as partes recorreram. E eu estou insistindo no desfazimento imediato, independentemente de esperar o trânsito em julgado, que pode demorar anos, porque enquanto isso, as pessoas continuam, isso está sendo geral, não é só desse loteamento, as pessoas continuam construindo como se não tivesse uma liminar judicial de embargo, porque dentro dessas 59 ações que eu te falei, todas estão com embargos. E era para ter uma placa lá, embargada. Aí o sujeito vai lá, põe a placa, alguém vai lá e furta a placa e continua construindo como se não tivesse ação. Proposital, claro. E é curioso isso, né? Porque é como se o Ministério Público fosse um poder menor, né? Já uma vez que não tem força. Eu não diria nem que... Desculpa, mas eu não diria nem que é uma afronta ao Ministério Público apenas, é uma afronta ao Judiciário, né? Ao próprio município, porque quando houve a propositura de ações, primeiro o município vai lá e constata o loteamento irregular. Aí ele embargo administrativo, deveria parar. Não para. Aí eu cobro, enquanto Ministério Público, que o município propõe ação. O município propõe. O juiz vai lá e dá a liminar. E a liminar continua sendo descumprida. Então não é só um desrespeito a um posicionamento. É do poder público como um todo, desde o administrativo, da prefeitura, passando pelo Ministério Público e passando pelo Judiciário. E você precisa respeitar esse trâmite e acaba a coisa parada. Fixa a multa, né? O pessoal não se incomoda com a multa. Existem multas milionárias aí que estão sendo executadas. E até... Ela não é barata, ela é 300 mil nesses casos. Entendi. Então, até nesse sentido de você tentar controlar, você falou que seria interessante que não avançasse, já seria uma vitória. Isso está acontecendo? Você falou que estão construindo, não estão. Não. Basicamente, se eu não estiver enganado nos números, não sou bom de memória, em 2025 havia cerca de 2.400 unidades em zona rural. Isso aumentou para 2.700, 2.800, apesar da fiscalização que tem sido frequente. Eu tenho solicitado do município, né, da prefeitura, lá da Secretaria de Regularização Fundiária, envio de relatórios mensais, trimestrais. Eles constatam a irregularidade, comunicam ao juiz, via de regra o juiz agrava a penalidade e isso também não é suficiente, continua. É por isso que eu defendo que deveria haver, né, para aqueles casos em que a ocupação ocorreu pós a ação civil pública, o desfazimento imediato. Tá? Aqueles imóveis, aqueles núcleos habitacionais de zona rural que são passíveis de regularização, não, isso não é o caso de desfazimento. Mas esses que estão e que continuaram construindo, não estou dizendo a casa que já estava construída, a casa que ainda não tem morador, continuou sendo construída, apesar do embargo da prefeitura e apesar da liminar judicial também embargando, esse deveria ser desfeito agora e não esperar anos, mas não é o entendimento do judiciário. Entendi. Pois é. Viu, Ivan, você acha que a gente deixou alguma coisa que é importante falar, que você quer tocar? É que tem muitas questões, sim, né? Sim, né? Olha, o que eu acho interessante é o seguinte, nós temos trabalhado muito forte, aí não sou eu, né? É o GAEMA como um todo, em conjunto com os promotores naturais, mas a gente acaba liderando isso, para a melhoria de qualidade da água do Rio Piracicaba, né? Então, não só em relação à Americana, mas em relação a municípios como Sumaré, como eu mencionei, Campinas, né? A gente tem procurado recentemente, inclusive, tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, para tratar daquele programa Universaliza São Paulo, para dar prioridade, né, nos arranjos regionais, para que a gente possa ter o auxílio, né, do Estado em relação a municípios deficitários, como é o caso de Rio das Pedras. Nós não tivemos reuniões nesse nível, temos trabalhado muito a questão de esgoto em municípios também menores, como Cordeirópolis, que avançou bastante. Hoje também tínhamos uma ação, né, Limeira tinha avançado, hoje teve um certo retrocesso, Rio Claro avançou, né, Piracicaba no tratamento de esgoto avançou, mas nós temos ainda
acho difícil que saia em curto prazo o que a gente chama desse tratamento terciário, que é a remoção do fósforo e nitrogênio, que causa, né, a eutrofização das represas, aqueles aguapés, enfim. Hoje nós temos um tratamento secundário, um tratamento médio, ou meia boca, vai. É bem verdade que a legislação não exige, tá certo? O tratamento terciário. A CETESBI poderia exigir. Em alguns municípios, embora menores, contribui bastante, como Águas de São Pedro, eu tenho insistido com a CETESBI, eles têm negado, dizendo assim, olha, a gente vai começar prioritariamente nos municípios maiores, lá na frente nós vamos fazer os menores. Hoje já tem 5... Por causa do custo? Por causa do custo. É caro. É caro. É caro nem tanto a implantação, mas a operação. E aí os municípios resistem ao tratamento terciário. Essa menção a um fato que você menção a essa situação aí merece até um acréscimo. Recentemente, junto com o Ministério Federal, né, tanto eu como a doutora Alexandra, nós somos membros de uma comissão, né, consultiva do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, que reúne inclusive cientistas. Nós tivemos uma discussão com o Ministério do Meio Ambiente, o secretário nacional de Meio Ambiente, que é de Piracicaba, inclusive, o Adalberto Maluf, discutindo a mudança da legislação, e alguns dos nossos pleitos foram acolhidos. Se vai ser realmente aprovado, né, na resolução final ainda vamos ver, mas foram acolhidos no sentido de tornar obrigatório esse tratamento terciário, ainda que por escala, mas já inclusive nos pequenos municípios, porque do contrário você não vai ter melhoria de qualidade de água num curto prazo. Então, de que seja gradativo, mas que seja estabelecido esse avanço. Essa progressão. Essa progressão. Entendi. A gente fala de metas intermediárias. É uma luta bem grande, mas é uma luta que a gente considera uma das principais aqui na região. Porque já que nós temos uma região muito desenvolvida e a água é a força motriz da economia, melhorar a qualidade de água significa melhorar a disponibilidade de água para fins industriais, para loteamentos, entendeu? Não é só... A água não pode servir apenas como paisagístico, né? Ela não pode ter só um efeito visual. Bonito, eu vou navegar num rio e o rio está podre. Não pode ser. E nós estamos falando também de uma proposta de interesse onírico, né? Nós estamos falando de evolução econômica, desenvolvimento social e qualidade de vida. Perfeito. Ou seja, tudo continua. Voltamos ao começo, mas é isso. Padrão. Exatamente. É bem isso. Legal. Olha, conversamos aqui então com o Ivan Carneiro Castanheiro, que é o promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E ele será homenageado nesta sexta-feira, amanhã dia 15, na Câmara, com o título, né, vai ser agraciado com o título de cidadão piracicabano. Obrigado pela sua atenção e até a próxima matéria.